Caríssimos fiéis, no primeiro livro dos Reis, nós lemos estas palavras a respeito do profeta Elias. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e, prostrando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos. E depois de 7 vezes enviar seu servo a observar o horizonte, eis que este lhe anuncia: sobe do mar uma pequena nuvem como a mão de um homem. Nesta pequena nuvem, meus caros, a tradição de nossa Santa Romana Igreja sempre viu a figura profética de Maria Santíssima. Eis que, pequena aos olhos do mundo, trouxe sobre a terra ressecada pelo pecado a chuva abundante da graça divina. Ela que no Monte Carmelo é venerada há séculos como mãe e rainha dos que buscam a Deus no silêncio e na humildade. O Monte Carmelo, cujo nome significa Jardim de Deus, ergue-se na Terra Santa como testemunho perene de uma verdade fundamental. É no recolhimento e na separação do mundo que a alma encontra o seu Criador. O profeta Elias, que é nosso pai na devoção carmelitana, escolheu este monte não por acaso. Enquanto Israel prostrava-se diante dos ídolos de Baal, enquanto o rei Acabe e a ímpia Jezabel conduziam o povo pelos caminhos da perdição, Elias subia ao Carmelo. E notemos bem, meus caros, ele subia. Ele não descia aos vales onde fervilhava a idolatria, mas subia a montanha onde o ar é mais puro e o coração pode se elevar mais livremente a Deus. E que lição é esta para nós e para nossos tempos? Afinal, nós também vivemos em meio a uma geração que adora novos Baals. O progresso sem Deus, o conhecimento sem sabedoria, a liberdade sem verdade. Enfim, o homem como o seu próprio Deus. E qual deve ser então a nossa resposta? Subir ao Carmelo. Separarmos-nos da podridão do mundo e elevar-nos acima da mediocridade espiritual que nos rodeia. Os antigos eremitas que, desde antes de Cristo, habitavam as grutas do Carmelo, compreenderam muito bem esta verdade. Eles viviam em pequenas celas escavadas na rocha, alimentando-se de ervas e da água das fontes, passando dias e noites em oração. Conta-nos a tradição que estes homens de Deus meditavam constantemente na promessa da profecia de Isaías. Eis que uma virgem conceberá. Na pequena nuvem vista por Elias, contemplaram aquela que havia de vir, a virgem que conceberia sem conhecer varão. E é por isso que quando os apóstolos lhes anunciaram que a profecia se cumprira em Nossa Senhora, eles foram dos primeiros a venerar a Mãe de Deus. Construíram em sua honra a primeira capela do Carmelo, junto à fonte de Elias. Ali naquele santuário primitivo começou a devoção que hoje nós celebramos, que começou já antes da encarnação, que já começou em Santo Elias, profeta Elias, e da qual nós tomamos parte pela veste do escapulário, pelo hábito de Nossa Senhora. Ali nasceu a família e a devoção carmelitana, que através dos séculos haveria de dar à nossa Santa Amada Igreja tantos santos, tantos doutores, tantos mártires da humildade
que se puseram contra o orgulho do mundo. E nós temos então em Nossa Senhora do Carmo o exemplo de como praticar essa virtude fundamental, sem a qual nenhuma santidade é possível, que é a virtude da humildade. Santa Teresa d'Ávila, uma das glórias do Carmelo, definiu com precisão essa virtude. A humildade é andar em verdade, que é muito grande verdade não ter coisa boa de nós, senão a miséria e ser nada. A humildade é andar na verdade. E qual é a verdade? Não ter coisa boa de nós, senão a miséria e ser nada. Eis a lição primeira da devoção da Virgem do Carmo. Reconhecer a verdade sobre nós mesmos. Quando o anjo saudou Nossa Senhora como sendo a cheia de graça, o que respondeu Nossa Senhora? Por acaso ela se vangloriou, exaltou seus méritos? O que não faltava nela eram méritos. Nada disso. Eis aqui a escrava do Senhor, et antilla Domini. Na hora mesmo em que é elevada a dignidade incomparável de Mãe de Deus, ela se proclama escrava. E quando ela visita sua prima Santa Isabel, qual é o cântico que ela entoa? O Magnificat. Hino sublime, onde cada verso respira e está cheio de humildade. A minha alma engrandece ao Senhor, porque olhou para a humildade de sua serva. Notemos bem, meus caros, ela não diz apesar de minha humildade, mas por causa da minha humildade. O reconhecimento de sua pequenez, da verdade da sua pequenez, não é obstáculo, mas caminho. A humildade não é fraqueza, mas força. E continua Nossa Senhora, depôs os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Justamente uma revolução, mas que estabelece a devida ordenação a Deus, tão diferente das revoluções humanas. Nas humanas, soberbos são substituídos por outros soberbos. A ação divina destrona o orgulho para entronizar e coroar a humildade. O escapulário do Carmo, meus caros, que muitos de nós trazemos sobre o peito, é precisamente o sinal exterior dessa disposição interior. É o manto de Maria Santíssima que nos cobre. Sim, mas é também o uniforme do servo, o distintivo que indica nosso pertencimento à família de Nossa Senhora, que é a família da humildade. São João da Cruz, outra glória do Carmelo, exprimiu essa verdade numa fórmula que deveria estar gravada em nossos corações. Para vir a possuir tudo, não queiras possuir algo em nada. Para vir a ser tudo, não queira ser algo em nada. É aquilo que ele expressa na belíssima gravura da subida do Monte Carmelo. Nada, nada, nada e no fim nada. Para obter o tudo, que é a glória da visão beatífica de Deus. Para vir a possuir tudo, não queiras possuir algo em nada. Para vir a ser tudo, não queira ser algo em nada. Divino paradoxo.
É nos esvaziando que nós encontraremos a plenitude da graça. É no esvaziamento que nós encontraremos a plenitude. É na pequenez que nós descobriremos a grandeza. É fazendo-nos nada que chegamos a ser algo em Deus, que é o nosso tudo. Mas, meus caros, quão longe está o mundo moderno da sabedoria de Deus? Se há uma palavra que define a nossa época, essa palavra é justamente orgulho. O orgulho de um Prometeu moderno, um orgulho luciferino que proclama com todas as suas forças: não servirei, não serve. Contemplemos, meus caros, o espetáculo desolador que nos oferece a sociedade contemporânea. O homem moderno se erigiu em medida de todas as coisas. Já não é Deus quem determina o bem e o mal. É o homem autônomo, o homem emancipado, o homem que se fez Deus e se cultua a si mesmo. Este orgulho se manifesta em todas as esferas da nossa vida. Esta sociedade podre e apóstata, na qual nós estamos inseridos, respira esse orgulho, transpira esse orgulho. Na filosofia nega-se a possibilidade mesma de conhecer a verdade objetiva. Cada um tem a sua verdade, como se a realidade se dobrasse aos caprichos da subjetividade. Na moral, cada um fabrica seus próprios valores. O que ontem era abominação, hoje celebra-se como progresso. Na vida social, destrói-se sistematicamente tudo quanto lembra a origem divina da autoridade. A família, a hierarquia legítima, a própria distinção entre sagrado e profano. Busca-se recriar a própria natureza das coisas, como se o homem fosse um novo criador, onipotente para estabelecer a natureza das coisas e soberano para estabelecer a lei natural que se curva à sua vontade. Contemplemos a academia, outrora bastião da sabedoria. Hoje ensina-se que a vida é fruto do acaso, que a consciência é uma mera manifestação de reações químicas do cérebro, que Deus é projeção psicológica, isto quando se ensina algo, é claro. Que se pode, eventualmente, até almejar a imortalidade de um novo super-homem. A soberba intelectual reveste-se de aparência científica, mas não passa do velho grito luciferino: sereis como os deuses. Na própria igreja, quantos não são os que querem adaptar a doutrina divinamente revelada e transmitida pela assistência do Espírito Santo aos caprichos do século? Querem uma igreja que dialogue com o erro, que faça concessões ao mundo, que se submeta à tirania da maioria, uma igreja colegiada, sinodal, que peça desculpas por ter sustentado a verdade durante 2000 anos, que peça desculpas por existir. Uma igreja cujo sentimento e sintonia seja a regra da verdade. Fabrica-se o culto divino com base nos anseios do homem, submetendo-se à ditadura de peritos. Proclama-se de forma blasfema possuir o culto do homem.
Enfim, sacrilegamente se coloca a esposa de Cristo como escrava do mundo apóstata. Mas, meus caros, São Luís de Montfort proclamava: é por Maria que a salvação do mundo começou, e é por Maria que deve ser consumada. Ela esmagará a cabeça da serpente do orgulho. Gravemos bem essas palavras, meus caros: a serpente do orgulho, eis aí o inimigo. O mesmo orgulho que precipitou Lúcifer dos céus, o mesmo orgulho que perdeu nossos primeiros pais, o mesmo orgulho que hoje seduz as multidões com promessas de falsa liberdade. O que ficou conhecido como o humanismo moderno é a religião do homem que adora a si mesmo, que penetra nos mais diversos âmbitos da sociedade moderna, da filosofia, à ciência, até mesmo na teologia, na igreja, no Estado, na economia. O que se busca estabelecer é a adoração do homem pelo próprio homem em todas as instâncias. Na economia, na filosofia, na ciência, na teologia, até mesmo na liturgia. Prometeram-nos o paraíso na terra sem Deus, e contemplemos o que temos diante de nós. Guerras, genocídios, destruição da família, a morte estabelecida como valor. O que o homem moderno quis foi construir uma nova Torre de Babel. E eis que o que nós temos agora é que estes que quiseram construir a nova Torre de Babel não conseguem sequer entender o que é homem, o que é mulher, o que é matrimônio, o que é família, o que é vida. Quando se promete o paraíso na terra sem Deus, o que se tem é justamente o abandono de Deus, o abandono da ordem, o abandono da razão, a confusão, a podridão, o caos instaurado em lei. Diante desse panorama desolador, o que podemos fazer? É evidente que jamais desesperar. Afinal, Nossa Senhora, Rainha do Carmelo, nos oferece o remédio. Em primeiro lugar, revistamo-nos de seu escapulário não como amuleto, Deus nos livre do pecado abominável da superstição, mas como uma verdadeira regra de vida. O escapulário é justamente revestir-se do hábito religioso da ordem do Carmo. É um mini hábito que nos deve levar a assumir na nossa vida algo, um diminutivo da regra do Carmo. Santo Afonso Maria de Ligório nos assegura: o demônio não se atreve a se aproximar de quem devotamente traz o escapulário do Carmo, pois sabe quanto a proteção de Maria é terrível para ele e seus sequazes. Mas, atenção, quem devotamente trazer consigo o escapulário. Não basta trazer o escapulário sobre o peito, seu coração permanece apegado ao orgulho do mundo. É necessário uma conversão interior, uma mudança radical de vida. Uma verdadeira imitação de Nossa Senhora, sobretudo em sua humildade. Segundo lugar, cultivemos a oração mental, a meditação católica, herança preciosa da tradição contemplativa do Carmo. Numa época de ruído ensurdecedor, de agitação frenética, de dispersão constante, de hiperinformação, de
escravidão do entretenimento, o silêncio carmelita é fundamental. Dediquemos cada dia um tempo ao recolhimento na presença de Deus, conversando com Ele e contemplando a nossa eternidade. Não é necessário fugir para o deserto, embora benditos aqueles que têm a vocação à vida religiosa. Afinal, nós podemos criar o nosso próprio pequeno Carmelo interior. E isso através do nosso recolhimento na presença de Deus e na meditação. No silêncio, no recolhimento, alguns minutos roubados à tirania das ocupações, o coração elevado a Deus na contemplação de seus mistérios. Passar um tempo na presença de Deus, conversando com Ele. As almas carmelitanas nos ensinam que mais vale um quarto de hora de verdadeira oração que horas inteiras de ativismo estéril. Em terceiro lugar, pratiquemos a humildade nas pequenas coisas do cotidiano, aceitar as humilhações sem rancor, reconhecer nossos erros sem desculpas, servir sem buscar reconhecimento, obedecer à legítima autoridade, vendo nela o reflexo da autoridade divina. Evidentemente, em tudo aquilo que estiver conforme a fé e a moral. Submeter nosso juízo ao magistério infalível da Igreja, pela fidelidade àquilo que recebemos no ensinamento definitivo, especialmente quando nossa soberba intelectual se rebela e é atraída pelas seduções modernas, pelas comodidades das concessões que não passam de traições à fé. No trabalho, no lar, nas relações sociais, em tudo, busquemos o último lugar, não por falsa modéstia ou complexo de inferioridade, mas por imitação daquele que, sendo Deus, se fez servo de todos. Em quarto lugar, sejamos testemunhas corajosas em um mundo que é hostil a Deus e a todos aqueles que são de Deus. Não nos envergonhemos da nossa fé, quando todos ao redor curvam os joelhos diante dos ídolos modernos, o relativismo, o hedonismo, o racionalismo, o materialismo. Permaneçamos de pé como Elias no alto do Carmelo, próximos de Deus, longe do mundo, longe das seduções e ilusões do mundo. Meus caros, a festa de hoje nos impele a uma escolha radical. De um lado, o orgulho do mundo que promete tudo e nada cumpre. Do outro, a humildade de Nossa Senhora, que nada promete segundo a carne, senão a nossa união à cruz de Cristo, mas tudo alcança segundo a ordem da graça. A pequena nuvem vista pelo profeta Elias se transformou em chuva torrencial que fecundou a terra. Assim também a humildade de Maria, aparentemente insignificante aos olhos do mundo, é mais poderosa que todos os exércitos, mais eficaz que todas as ações políticas, mais eficaz que qualquer revolução mundana, mais duradoura que todos os impérios. O mundo moderno, embriagado de orgulho, caminha para a sua ruína. Isso é inevitável. As civilizações que se afastam de Deus perecem inevitavelmente. É a lei inexorável da história. Vimos cair os impérios que se julgavam eternos. O Império Babilônico, que desafiou o céu. O Império Romano, que divinizou os Césares. Os reinos que abraçaram a heresia e a apostasia, todos jazem no pó da história, como monumentos à vaidade do homem.
mas nossa Santa Romana Igreja permanece. Maria Santíssima permanece e o Carmelo permanece. Por quê? Porque estão fundados não na areia movediça do orgulho humano, mas na rocha firme da humildade divina. Nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo não com legiões de anjos, mas com a cruz, com o madeiro da cruz. Nosso Senhor reinou não de um trono material, mas reinou do madeiro da cruz. Nossa Senhora esmagou a cabeça da serpente não com poder temporal, mas com seu humilde fiat. Os santos do Carmelo conquistaram almas não com eloquência mundana, mas com um silêncio contemplativo. Meus caros, ao sairmos hoje da capela, levemos conosco não apenas o escapulário no peito, mas com ele o propósito firme de viver segundo o espírito carmelita, o espírito da humildade de Nossa Senhora. Que o escapulário sobre o nosso peito seja penhor de nossa fidelidade, e que a humildade de Nossa Senhora seja nossa força contra o orgulho do mundo. E quando as tempestades da vida ameaçarem nos submergir, quando as seduções do século procurarem nos desviar, quando o desânimo tentar nos abater, lembremo-nos da pequena nuvem do Carmelo que é Nossa Senhora. Pequena sim, mas portadora de chuva abundante e salvadora. Humilde sim, e portanto, por isso, vencedora do orgulho infernal. Que Nossa Senhora do Carmo interceda por nós, que ela nos revista com o seu manto sagrado. Não somente o manto do escapulário, mas o manto da graça e de sua humildade. Que ela nos ensine justamente a verdadeira humildade e que nos conduza em segurança através dos perigos deste vale de lágrimas até o Monte Carmelo da eternidade, onde não haverá mais orgulho nem humilhação, mas somente a verdade resplandecente e eterna de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.